18 de abril de 2018. 161 anos de doutrina espírita. Por que famílias bem estruturadas podem ter filhos delinquentes? Ouvinte pergunta como se sente o espírito logo após a morte do corpo. Por que temos medo de pessoas que já morreram? Por que certas pessoas se abstêm completamente do sexo? Tema de hoje do Livro dos Espíritos. O que é princípio vital? Palestras da USE prosseguem em Galha a partir desta terça-feira. Ouvinte, muito bom dia. Agora em Garça, 11 horas e 30 minutos. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Uniradio.com.br, repetindo o site da Unirádio, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado em qualquer horário. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. Por e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp da Vivo, que é o 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. As Flores de Maria, autoria de Rosângela, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. É um romance que retrata o desencarne de uma adolescente aos 14 anos, o drama da família e a nova vida da jovem no mundo espiritual. As Flores de Maria é mais uma publicação da editora Petit de São Paulo. Ganhou o livro da vez passada, Vera Cruz de Souza Ferreira. Ligue para o telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700 ou para os seguintes celulares. Da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro As Flores de Maria. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição 2037 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane e Juliana, com a participação de Marco Antônio, Maris e Sônia, e na secretaria Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia.
Em pleno século XXI, ainda há quem confunda espiritismo com magia negra, feitiçaria ou seita satânica. Por incrível que pareça, há quem ache que os centros espíritas servem para ler o futuro, revelar o passado, fazer revelações espetaculosas, afastar demônios, fazer e desfazer casamentos, promover milagres ou prejudicar pessoas. Quem assim pensa nada sabe sobre espiritismo, nunca leu um livro sério a respeito, jamais se aproximou de um centro espírita para tomar um passe ou assistir a uma palestra. Por outro lado, a sociedade assentada sobre bases religiosas conservadoras e preconceituosas muito contribuiu para que o espiritismo e outras doutrinas espiritualistas, sobretudo aquelas que proclamam a liberdade do pensamento e culto, fossem vistas como atentados ao ideal do bem, do amor e da verdade. Isso se explica, em parte, porque o Espiritismo é uma doutrina nova na história da humanidade que, ao surgir, incomodou o tradicionalismo religioso e feriu interesses dos poderosos, por ser mais abrangente em conhecimento e abrir uma perspectiva nova para a humanidade. Pois saiba, prezado ouvinte, que no dia 18 de abril próximo a doutrina espírita estará completando 161 anos. E o que são 161 anos em 10 mil anos de civilização? No entanto, o Espiritismo é uma doutrina que surgiu num momento crucial da história, no centro cultural do mundo, a França, na cidade que reunia os mais destacados intelectuais da época, Paris. Foi ali que o educador francês, estudioso da filosofia e das ciências, autor de várias obras sobre educação, percebeu que na base de todas as religiões do mundo está a ação do mundo espiritual. Descobriu que o ser humano é um espírito imortal, que sua verdadeira vida começou muito antes de seu nascimento e vai muito além de sua morte, desvendando assim o que as religiões do passado sempre proibiram ou esconderam. Esse homem, que passou a ser conhecido por Allan Kardec, após minucioso estudo e observações de milhares de comunicações espirituais pelos mais diferentes médiuns, lançou em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, a primeira e mais importante obra espírita. Nessa obra, constituída de 1018 perguntas e respostas com oportunos comentários de Kardec, traz as informações da espiritualidade sobre o real sentido da vida, a jornada e os dramas humanos, demonstrando de forma racional e objetiva a existência de Deus e a imortalidade da alma. A partir da revelação de uma verdade ampla e indiscutível que está na base de todas as religiões do mundo, o Espiritismo veio aliar a concepção desse Deus de amor que Jesus tão bem proclamou à ideia de justiça e misericórdia. Partindo do princípio de que para crer é necessário compreender, Kardec apresentou ao mundo a nova doutrina que veio sobretudo resgatar, reviver e esclarecer os ensinamentos de Jesus conforme os evangelhos. Com o surgimento do Espiritismo, que pouco a pouco vai se impondo ao mundo pelo seu valor moral e espiritual, o homem começa a descortinar um novo horizonte, que não acaba mais num céu ou no inferno, mas se prolonga indefinidamente através das reencarnações, onde o espírito, que surge simples e ignorante, vai galgando a escada infinita do progresso num notável movimento de ascensão em busca de Deus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira questão de hoje. A ouvinte Tatiane Duarte Vieira nos trouxe o seguinte questionamento. Como se explica que crianças nascidas em famílias estruturadas
e com boas condições financeiras percam-se no mundo das drogas e até na delinquência, enquanto outras que vieram de um berço pobre, passam por necessidade, acabam se realizando como pessoas de bem? Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que jovens da classe A são os maiores consumidores de drogas em nosso país, Tatiane. A questão das drogas, portanto, merece um tratamento próprio quando se trata do comportamento dos jovens. Os que mais consomem drogas são os que vêm de família de maior poder aquisitivo, justamente porque droga custa dinheiro e os pobres sempre terão mais dificuldade em obtê-las. Por outro lado, Tatiane, os mais pobres, embora se tornem dependentes em grande número, muitas vezes, quando não se envolvem em crimes de furto e de roubo, até mesmo dentro da própria casa para obter dinheiro, acabam sendo arrastados para o tráfico de drogas como forma de manter o seu vício e muitos acabam caindo no mundo da delinquência. É claro que a participação da família é fundamental na educação das crianças e adolescentes. Mas a família está encontrando cada vez mais dificuldade em educar os filhos, devido às grandes mudanças por que vem passando a sociedade. Ela vem perdendo terreno cada vez mais para as influências perniciosas de uma sociedade consumista e materialista como a nossa, que valoriza a liberdade sem limites e o prazer fácil em prejuízo da responsabilidade e do cultivo de algum ideal de vida. Os problemas de delinquência advêm primeiro das tendências do espírito da criança, que já vem do passado com seus problemas, e, em segundo lugar, da atuação da família e da sociedade. A principal missão dos pais é educar os filhos, direcionando suas tendências para que aprendam a cultivar bons valores morais e sejam pessoas responsáveis. Neste particular, o que mais contribui para a boa educação é que eles, os pais, cultivem algum ideal, sobretudo religioso, que deve ficar muito claro no seu comportamento do dia a dia. A família está se esquecendo de Deus, Tatiane. Muitas já esqueceram completamente. Neste particular, a religião deveria se preocupar mais com a conduta da família e menos com as práticas de adoração. A concepção de um Deus presente deve estar incluída em nossa vida diária. A única autoridade capaz de se impor de verdade é a autoridade moral, de modo que os pais devem se esforçar para ter o comportamento que eles querem dos filhos. Caso contrário, terão muita dificuldade de atingir seu intento. É claro que entre os filhos sempre há espíritos mais comportados, mas haverá também aqueles que vieram para se corrigir mediante a ação educativa do lar. E esses espíritos mais resistentes e mais rebeldes, Tatiane, podem se encontrar tanto numa família pobre e sem recursos, como numa família aparentemente bem estruturada, de classe média ou alta. Em muitos casos, a carência de recursos, a pobreza e a miséria podem impulsionar o espírito revoltado à delinquência e, em outros, o que pode estimulá-lo a seguir o mau caminho é a vida fácil e farta, com excessos de proteção e falta de uma educação mais rígida. Isso vai depender de cada caso, de cada família. Em termos de educação, não há regras rígidas, mas todo cuidado é pouco. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405. E lembre-se, pelo telefone da Vivo, o 997-512397,
Você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Estamos sorteando hoje o romance Flores de Maria. Agora é a vez do Fábio de Andrade Santana, aqui do Labienópolis, que traz 2 perguntas para o programa. A primeira: quando uma pessoa morre e em seguida ela percebe que já morreu, mas não pertence mais a este mundo, como ela se sente? Fábio, retorno da vida corpórea à vida espiritual é o capítulo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que cuida especificamente desse assunto. Aliás, a leitura desse livro, que foi o primeiro livro espírita, é indispensável para quem quer conhecer a doutrina. Trata-se de um livro de fácil manuseio, porque é constituído de perguntas e respostas. A partir da questão número 149, encontramos uma série de questões referentes ao que acontece antes, durante e depois da morte do corpo. Dentro deste capítulo, o que estamos nos referindo, Fábio, existem 2 subtítulos: separação da alma e do corpo e perturbação espírita. É neste último, perturbação espírita, que vamos encontrar respostas para a sua pergunta. Mas essa resposta fica mais completa e bem mais clara com a explicação de Allan Kardec na questão 164. De uma maneira geral, Fábio, podemos dizer que essa transição entre a vida terrena e a vida espiritual depende das condições íntimas de cada um. Existem muitas semelhanças entre os casos, mas as diferenças entre eles são muito particulares e dependem, sobretudo, de como se deu a morte, se foi natural, se foi acidente, se foi por assassinato ou se foi por suicídio. Depende da forma como a pessoa encarava a vida e a morte e, principalmente, das suas condições espirituais. As mortes lentas, Fábio, isto é, aquelas que decorrem de uma doença muito prolongada, preparam melhor o espírito para o que lhe vai acontecer depois, por causa da expectativa que ele traz e da oportunidade de poder entender melhor o sentido da vida. As mortes súbitas são surpreendentes e tendem a ser mais difíceis se o indivíduo não estiver espiritualmente preparado. Em alguns casos, em tais circunstâncias, alguns espíritos nem percebem que partiram, ainda se julgam encarnados, embora muitas vezes permaneçam sofrendo os efeitos da doença ou do acidente. Contudo, sem dúvida alguma, o fator mais poderoso em todos os casos de desencarnação, quanto à forma como o espírito vai despertar do lado de lá, é a sua condição espiritual, quer dizer, a bagagem moral que ele leva daqui desta vida pelo que fez ou deixou de fazer. Pessoas de boa índole, mais felizes consigo mesmas, mais fraternas e atuantes por uma causa elevada, mais preocupadas com o bem do próximo, contam com uma assistência maior, em decorrência de suas vibrações psíquicas, favoráveis à aproximação dos espíritos benfeitores. O que acontece com cada um de nós depois da morte não é propriamente castigo ou recompensa, mas as consequências da vida que construímos aqui na Terra. O simples fato da pessoa desencarnar não significa que, passando para outra vida, ela será outra pessoa. Não. A vida espiritual é uma continuidade desta. Mudar, melhorar, aperfeiçoar-se depende de cada um, razão pela qual existem espíritos que, diante do impacto da morte, resolvem mudar o rumo de sua vida para melhor. E o Fábio de Andrade Santana tem mais uma pergunta. Ele quer saber por que temos medo das pessoas que já morreram. E cita o caso de uma senhora que, depois de morta, começou a ser vista na casa pelos filhos e que acabaram mudando da casa com medo da mãe.
Primeiramente, Fábio, podemos dizer que tudo aquilo que não conhecemos nos causa medo. O medo é uma emoção primária, faz parte do instinto de defesa e se manifesta toda vez que nos sentimos ameaçados. Ora, tudo o que é desconhecido nos ameaça, pois não sabemos com o que estamos lidando e o que pode resultar disso. Por isso é que as pessoas têm medo do escuro, pois no escuro não se enxerga nada. O mesmo com relação ao mundo espiritual. Quando nada sabemos do mundo espiritual, que é invisível para nós, portanto escuro em nossa consciência, qualquer manifestação que dele venha, por mais simples que seja, pode nos causar insegurança e medo. É o caso, por exemplo, de estarmos sozinhos num local e ouvirmos um barulho que não podemos explicar. Sem saber de onde veio e o que o causou, ficamos apavorados ou, no mínimo, precavidos. Mas existe um outro fator, Fábio, ainda mais poderoso que esse, que contribui para que as pessoas tenham medo dos espíritos. É um fator cultural, ou seja, é a forma como a pessoa foi educada, é o que ela aprendeu durante sua vida ou o que lhe ensinaram desde a infância. Nesse particular, podemos dizer que a morte sempre nos foi mostrada como uma coisa terrível e o mundo espiritual como uma morada de fantasmas pavorosas. Por incrível que pareça, muita gente acredita que seus entes queridos, pais, irmãos e amigos, depois que morrem, viram assombrações. O próprio Jesus, segundo relatam os evangelhos, quando apareceu várias vezes depois da morte, causou espanto, a ponto de as pessoas fazerem menção de fugir. Mas ele as acalmava, afirmando que era ele mesmo, o mestre, e que, portanto, não precisavam ter medo. No entanto, Fábio, apesar dessa observação de Jesus e da forma natural e tranquila como se apresentou aos discípulos, a própria religião, através de muitos séculos, contribuiu decisivamente para que formássemos uma ideia tétrica e pavorosa da morte e do mundo espiritual. Isso porque os líderes religiosos sempre proibiram qualquer investigação ou conhecimento do que acontece depois desta vida. Essa realidade espiritual, portanto, ficou no escuro, assombrando as pessoas e fomentando a imaginação de onde nasceram as histórias de fantasmas, que são os livros e os filmes de terror. Ao longo de muitas encarnações, fomos educados dentro desse modelo distorcido de conhecimento, de modo que, através das gerações, eles passaram a fazer parte, de forma ruidosa, do inconsciente da coletividade. Assim se explica por que temos medo dos que se foram, e numa família como esta que você citou, os filhos têm medo da mãe, quando, ao contrário, deveriam se sentir felizes, porque podem manter contato com ela. Por isso mesmo, Fábio, geralmente nossos entes queridos, que já se foram desta vida, costumam nos aparecer em sonho, evitando esse tipo de problema que ainda carregamos do passado, esse atavismo psicológico que costuma colocar os desencarnados na condição de fantasmas ou assombração. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. É o romance As Flores de Maria, da editora Petit. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo 997-512397 e o da TIM 981-792405. E também temos o WhatsApp que você pode utilizar 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros.
Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o princípio vital. Estamos estudando o Livro dos Espíritos na sua primeira parte, que apresenta as principais ideias que serão tratadas nessa obra. Já falamos de Deus, dos elementos gerais do universo e da criação. Vamos falar agora do princípio vital. É o que se mostra no capítulo 4. Vamos ver por que Kardec trata desse assunto. Primeiramente, ele define seres orgânicos como aqueles que têm vida, e os que não têm vida são os inorgânicos. A palavra orgânico vem de órgão, organizado. Os seres vivos têm um organismo formado de órgãos, o que implica em dizer que eles são organizados e possuem uma dinâmica própria. Um clássico exemplo disso é o nosso corpo, que tem uma organização muitíssimo complexa que até hoje está sendo descoberta. Já os inorgânicos ou não vivos são mais simples e não têm essa organização. O que faz com que um ser tenha vida é o que os espíritos chamam de princípio vital. Ou seja, há um princípio causador da vitalidade, que provém do fluido cósmico universal e que se dá ao ser material a dinâmica da vida. Como ele vem do fluido universal, trata-se de um agente que existe no universo, mas não de forma isolada, o que quer dizer que só se manifesta através da vida que provoca quando em ação na matéria. Os estudos mais recentes sobre fenômenos de efeitos físicos, ou mais especificamente fenômenos de materialização, vêm demonstrando que a substância conhecida por ectoplasma, aquela que sai do médium para dar forma às coisas ou seres que se materializam, é uma forma de manifestação do fluido vital. É que o fluido vital é um componente necessário para unir o corpo ao espírito, servindo então de intermediário entre ambos. Ele estaria, portanto, no corpo dos médiuns, que por sua vez podem exteriorizá-lo de alguma forma, se tiver faculdade para isso. Nas sessões de materialização, os mais diversos estudiosos sempre disseram que, antes da materialização propriamente dita, o médium começa a expelir uma espécie de fumaça, como se fosse um gás, a princípio muito tênue, mas que depois vai se condensando. Em seguida, o que era uma nuvem de fumaça se transforma numa substância pastosa, e numa terceira etapa da sessão, quando se chega a isso, essa massa adquire consistência para tornar-se sólida. Contudo, o fluido vital existe em todos nós, mas nós não o percebemos, embora ele possa ser expelido pelas cavidades do corpo, principalmente pela boca e nariz, e essa substância, o ectoplasma, teria muito a ver com o nosso estado de saúde física e emocional. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico:
momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Ju. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Com a publicação de O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, iniciou uma nova era para o espiritualismo no mundo. A doutrina espírita, como ciência, filosofia com consequências morais, não vinha disputar adeptos e nem combater religiões. Pelo contrário, proclamando a existência de Deus e a imortalidade da alma, ela vinha auxiliar as religiões contra os males do materialismo. A crença num Deus bom, justo e misericordioso é um estímulo para o cultivo do amor e da justiça entre os seres humanos. Eis porque um dos seus princípios fundamentais é a liberdade de pensamento, que inclui necessariamente a liberdade religiosa. Nenhuma outra doutrina espiritualista lutou tanto por isso, nem mesmo as religiões cristãs. O homem deve ser livre para escolher seu caminho e toda religião, na essência, é respeitável. Os espíritos disseram a Kardec que somente não seria respeitável uma religião que ensinasse a desunião, que estimulasse o ódio, que pregasse a violência, pois se assim fizesse estaria contrariando a lei do amor e comprometendo a paz social. O Espiritismo, por sua vez, buscando apoio na filosofia e na ciência, erguia-se como a voz de libertação para demonstrar a validade do que Jesus ensinou no seu tempo, o amor, que é a bandeira comum de todas as crenças sinceras, cujas diretrizes se apoiam na justiça e na bondade de Deus. Atenção, ouvinte! Neste mês de abril, o Clube do Livro está entregando aos seus associados mais um romance mediúnico da Lumen Editorial, que suscita bons momentos de reflexão e traz grandes ensinamentos. Trata-se do livro de 432 páginas, com o título Órfãos do Amor, autoria do espírito sulamita, pela mediunidade de Roberto Diógenes, que conta o drama de 3 gêmeos que, na condição de órfãos, após uma tragédia com os pais, são encaminhados para um abrigo de menores, onde vai desenrolar o drama dessa história. Você que ainda não é associado do Clube do Livro Espírita, pode receber esta obra, Órfãos do Amor, em sua casa por apenas R$17, menos da metade do preço de tabela que você paga quando recebe o livro. É o que o Clube do Livro faz pelos seus associados, enviando ao seu domicílio todos os meses um livro novo. Participe de nosso clube de leitura e divulgue esta realização. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o Clube do Livro Espírita, use o celular para falar com o Daniel ou a Luciane. O número é 98127-7775, repetindo, 98127-7775. Tenham um ótimo domingo e uma excelente semana. Muito obrigado pela sua atenção. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, teremos palestras sobre o tema Vícios e Virtudes, com Ademir Bardella.
Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Essas reuniões são abertas ao público. E atenção, nesta quarta-feira não haverá estudo por causa da palestra do Dr. Alexandre Pérez, que acontecerá no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Vila Rebelo. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Sílvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes, até 14 anos. E para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados e neste mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, a partir dos 14 anos, acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei já está em suas novas instalações. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas para o público a fim de oferecer produtos em boas condições de uso e baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, pela Marina, a Sueli, a Maria, a Ione, o Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. Primeiro ciclo de palestras da USE prossegue nesta terça-feira. A palestra dessa terça, 17 de abril, será em Gália, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, e é sobre o tema É Permitido Errar, e falará o expositor Edgar Miguel, de Bauru. No dia 18, na quarta-feira, Alexandre Pérez falará sobre emancipação da alma, no CEPAC de Vila Rebelo. No dia 24 de abril, terça-feira, Liberdade e Jesus é o tema que Karina Rafaeli, na Casa Espírita Maria de Nazaré, abordará em Lupércio. O encerramento do ciclo se dará no Centro Espírita Caminho de Damasco, com um pinga-fogo, sessão de perguntas e respostas sobre espiritismo, com a presença do estudioso e expositor espírita Paulo César Fernandes, que acontecerá no dia 27 de março, uma sexta-feira. Todas as palestras terão início às 20 horas. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com início às 20 horas, com a expositora Ângela Moraes, sobre o tema Vamos Falar de Amor? Após a palestra, haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados, pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra.
A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até as 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos. O tema hoje é tentação. O problema da tentação na vida cotidiana do espírito, esteja encarnado ou não, é de tamanha relevância na vitória que ele pretende alcançar sobre as próprias imperfeições que Jesus, ao nos ensinar a orar, destacou em sua inesquecível rogativa ao Pai: não nos deixeis cair em tentação. Realmente, na jornada que empreende rumo à luz da perfeição, ninguém se isenta do assédio do mal que objetiva precipitá-lo nas profundezas do escuro abismo da dor. Mas a todos, sem qualquer exceção, é dada a força indispensável para que não se permita nele cair. Perante, pois, a tentação, a queda é sempre opção do espírito, que por si mesmo desistiu de lutar e vencer. Não nos deixeis cair em tentação, livro escrito por Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, sobre o problema da obsessão e da auto-obsessão, estudando as suas causas, o seu tratamento e a sua cura. Não nos deixeis cair em tentação, além de ser uma obra sui generis, de alto significado doutrinário, é também um volume de abençoado conteúdo espiritual, cujas páginas se constituem em valiosa terapia para quem, na vida cotidiana, se sente incomodado por pensamentos infelizes. Uma pequena dica do livro: proteção natural. Os seus atos de bondade aos seus semelhantes constituem-se em natural proteção contra os agentes obsessivos que lhe intentem invadir a cidadela psíquica. A bondade sempre atrai vibrações de simpatia que, ao envolvê-lo, criam ao seu redor um escudo intransponível às arremetidas do mal. Portanto, a prática desinteressada do bem será sempre a sua melhor sintonia com os planos superiores da vida, impedindo que os espíritos obsessores estabeleçam com você qualquer conexão de ordem mental. Procure, assim, ocupar o seu tempo ocioso servindo em benefício do próximo, como quem se preocupa em vacinar-se contra determinada doença antes que ela se lhe revele em seus primeiros sinais. A treva tão somente ocupa o espaço que previamente não esteja ocupado pela luz, e na cabeça de quem vive a conceber ideias nobres. Os pensamentos infelizes não conseguem prosperar. Gostou? Venha buscar em nossa biblioteca. Até a semana que vem. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do romance mediúnico As Flores de Maria, da editora Petit, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para o ouvinte, residente na rua José Garibe, número 925, Gália, Orlando Lourenço. Parabéns, Orlando Lourenço. Aguarde que enviaremos o seu livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando desse momento de paz e reflexão. Tenham todos uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos então encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus,
nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.